Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Hoje vou trazer para vocês a devolutiva do caderno Aprender Sempre do 9º ano, tá? De matemática, mas este caderno é o volume 2, tá certo? Vamos lá? Então, gente, aqui, ó, começando a Aprender Sempre, volume 2, a gente tem aqui a sequência 1, né, que traz a seguinte habilidade: reconhecer a semelhança entre figuras planas a partir da congruência das medidas angulares. Gente, congruência significa o quê? Igualdade, tá? Igualdade de medidas. Então, ângulos de mesma medida. E da proporcionalidade entre as medidas lineares correspondentes. Então, olha só, número 1. Observe alguns dos elementos que compõem um polígono. Então, gente, olha só. Isso aqui é um polígono. Eu tenho um triângulo, porque ele tem 3 lados. Então, polígonos são figuras. A palavra poli vem de vários, né? E gonos, lados ou ângulos. Então, vários lados ou ângulos, tá bom? Vem do grego essa palavra aqui, polígono. Então, aqui nesse triângulo eu tenho o ângulo, que são os internos, né? São 3. Os lados, que estão aqui também, ó, são 3. E os vértices, que são os bicos. A gente tem 3 também. Tá bom? Então, ó, concluindo aqui na letra A, os polígonos possuem lados, ângulos e vértices. Assim, complete o quadro a seguir, considerando cada figura representada. Então, aqui, ó, para a gente responder isso, então olha lá. Figura. Quantos lados tem essa figura que é um triângulo? 3, né, gente? Qual que é o número de ângulos? Também 3. Porque, ó, os ângulos, lembra? Olha só, gente. E os vértices são as pontas. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 pontas. Perceberam, então, que eu tenho aqui 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices? Agora, olha essa outra figura. Ela é chamada de quadrilátero. Essa figura aqui, gente, ó. Esse aqui, no caso, é o quadrado. Tá? O quadrado ele é um quadrilátero com os 4 lados iguais. Então, ele tem 4 lados. Tá? E o número de ângulos? 4 também, porque são 4 cantos que ele tem, tá? E os vértices? Também 4, ó. 4 bicos, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Aí na B vem com a pergunta: você observou alguma regularidade nos números apresentados no quadro? Sim, né, gente? Então, caso positivo, quais? O que é regularidade? Alguma coisa constante, uma coisa que aparece. O que a gente percebeu? Que o número de lados, ângulos e vértices são iguais nos polígonos. Então, a gente vai colocar isso, ó. O número de ângulos. Vou começar com lados, né? De lados, ângulos e vértices são iguais nos polígonos. Tá? Na 2 ele fala assim, ó, utilize uma folha de papel e faça uma dobra qualquer. Então você pega uma folha e faz uma dobra. Faça uma outra de modo a sobrepor o vinco da dobra anterior. Então olha lá, como mostra nessa imagem, ó, fiz uma dobra qualquer e fiz uma outra. Olha o que formou aqui, gente, ó. Formou um ângulo de 90 graus. Este ângulo aqui, ele é chamado de ângulo reto, tá? Então, olha aqui, por isso que a gente vai completar que o ângulo formado é denominado ângulo reto, tá? B. Agora use o ângulo de papel que você construiu e verifique quais ângulos da figura são retos. Gente, ângulo reto tem que fazer um canto assim, ó. Então, o A e o B são ângulos retos, tá? Então, coloca aqui, ó, os ângulos A e B. Os outros não, tá? A gente não nem precisa, que a gente já sabe que não são. Porque ele tem que formar essa perpendicular aqui, a gente fala, ó. É uma perpendicular. Tá na própria cruz, é um ângulo reto, né? A cada ponto, tá? Cada canto ali. Agora, letra C. Investigue nos objetos que existem na sua casa ângulos de 90 graus. Registre objetos no quadro a seguir. Gente, você vai olhar para a tua casa e vai procurar coisas que tenha cantos retos. A dica que eu dou são os retângulos. Então você pode olhar tampa de uma gaveta,
tampa de gaveta. Quadro, né? Um quadro. A TV, pode olhar a TV, ela é um retângulo, tem 4 ângulos retos. O que mais, gente? A gente pode ter aí a mesa, tá? A mesa também tem os ângulos retos. O que mais? Posso ter uma cadeira também, que tem os cantos retos. Um piso do chão, tá? O que mais, gente? Um porta-retrato. Peraí que eu escrevi errado, peraí. Pronto. O que mais, pessoal, que tem ângulos retos? A gente pode ter também, ó, uma assadeira. Assadeira, é verdade. O que mais? Uma simples... Não, eu ia falar uma folha de papel, porque uma folha de papel tem ângulos retos. Que mais? Vamos pensar aí, gente. Eu acho que já tá bom, né? Se vocês acharem mais objetos, deixem aí no comentário, tá bom? Agora aqui, ó, 3. Procura as palavras listadas no quadro a seguir. Caça a palavra de geometria. Então ele quer que a gente ache essas palavras aqui. Essas palavras têm a ver com os polígonos. Gente, os polígonos recebem nome de acordo com o número de lados. Então, se ele tem 3 lados, é triângulo. Olha, aí vai indo. Quando ele tiver 5 lados, é pentágono. 6 lados, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. E assim por diante, tá? Então, vamos achar essas palavras aqui? Então, vamos lá. Ó. Diagonal. Muitos polígonos têm diagonal, tá? Todos têm, aliás, né? Todos têm diagonal. O que é uma diagonal? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou construir aqui um triângulo primeiro, ó. Eu vou construir a diagonal do triângulo. Só que presta atenção. A diagonal, ele liga 2 vértices. Se eu construir, eu vou pôr de até de outra cor. Ó, a diagonal desse triângulo vai coincidir com o lado. Então, nos triângulos, a gente não vê as diagonais. Agora, a partir do quadrado, ó, vou construir um quadrado, ó. Eu consigo ver as diagonais, ó. Então, vou cruzar, ó, vou juntar dois vértices, tá? Que estão opostos, olha lá. Então, a primeira diagonal e a segunda diagonal. Tá vendo? Então, o quadrado tem 2 diagonais. Tá certo? Gente, quem ficar mais interessado sobre polígonos, principalmente sobre os quadriláteros, tem uma aula minha aqui no canal só sobre isso, tá? Que eu falo de todos os quadriláteros, que são 5. Quadrado, retângulo, paralelogramo, losango e trapézio, tá bom? Então, vamos procurar agora as palavras? Então, vamos lá, gente, ó. Vamos procurar aqui a palavra decágono. Então, vamos achar vamos ver o que a gente acha, vai. Eu achei aqui o heptágono, ó. Pode ver. Agora, vamos olhando aí. Vamos ver aqui, ó. Acho que eu vou achar outro aqui, hein? Deixa eu ver. Aqui, gente, ó. Decágono. Decágono, escrito ao contrário. Tá? O que mais, gente, ó? Deixa eu ver. Diego. Não, Diego não. Mas tem aqui. Ai, ai. Deixa eu ver aqui, ó. Disse. Não, dize, né? Pera aí que, gente, que eu já volto com tudo. Pessoal, demorou, mas achei as 11 palavras. Estão aí, ó. Então, vamos lá, ó. Hexágono, tá aqui. Hexágono é uma figura de 6 lados. Olha só aqui na diagonal, ó. O dodecágono. Dodecágono é uma figura de 12 lados. Depois aqui, ó, foi bem difícil de achar o octógono. Uma figura de 8 lados. Aqui eu tenho decágono, uma figura de 10 lados. Aqui eu tenho um decágono, ó, de 11 lados. Aqui eu tenho a palavra diagonal, que significa que eu acabei de explicar para vocês aqui nessa figura. O heptágono é uma figura, é um polígono de 7 lados. O pentadecágono, que está aqui, ó, figura de 15 lados. Aqui eu tenho o eneágono, um
polígono de 9 lados. Aqui eu tenho a palavra polígono, tá vendo, ó? E aqui eu tenho pentágono, uma figura de 5 lados, tá certo? Então é isso, gente. Então deu um trabalhinho aí, mas a gente descobriu todos, tá? Agora aqui falou, observe a figura desenhada na malha quadriculada a seguir. Então eu tenho uma figura aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Seria um hexágono. Agora desenha a mesma figura na malha quadriculada, mas com o triplo da medida de cada lado dos quadradinhos da malha da figura acima. Então aqui a gente vai falar de proporcionalidade, ó. Aqui, vamos pensar assim, esse lado aqui, ele ocupou 1, 2, 3 quadradinhos. Então aqui, a gente quer o triplo. Então 3 vezes 3, 9. Então ele vai ter que ocupar 9. Então vamos lá, ó. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3. Peraí, vamos colocar uma coisa que fique com linha reta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, mais ou menos, né? Deixa eu arrumar aqui. Vamos ver se vai. Não vai não, peraí. Gente, muito difícil. Em cima, se você voltar lá na figura, a parte de cima, que é essa aqui, ó, que ocupa 3, aqui também vai ter que ocupar 9, estando na mesma direção. Então vamos lá, ó. Só que nós temos que prestar atenção. Quanto de altura? Ó, ele tem 2 quadradinhos de altura. 2 vezes 3, 6. Então aqui vai ter que ter 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 1, 2, 3. Deixa eu até puxar aqui, que eu tô fazendo coisa errada, ó. 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ter que vir até aqui. Até aqui. Tá aqui, vou marcar aqui. Tá? Então aqui a gente vai pegar e vai colocar aqui, peraí. Ó. Pronto. Agora, ele tá na altura correta, tá? Então, peraí, gente, eu mudei aqui de aplicativo, não de página. Então, vamos ver aqui, ó. Ele vai embicar aqui na metade do 6, no 3, então. Então, a gente vai fazer assim, ó. Olha bem aqui. Ele ocupou aqui um quadradinho, né, o bico, né, um quadradinho de largura. Lá vai ocupar 3, entendeu? Então, vamos lá, ó. Vai vir até aqui o bico. Vou marcar com um ponto aqui. Então, vamos trazer o bico até aqui, ó. Descendo 3 quadradinhos, né? 1, 2... Aqui quantos foi? Vamos voltar lá, vai. Aqui desceu, cortou uma diagonal. Né? Então, o triplo vai cortar 3 diagonais lá. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3. Vem até aqui. E aqui também, ó. 1, 2, 3. Cortou até aqui, tá? Ali vai ser a mesma coisa. Só que lá, se a gente observar, ela é pra dentro, né? Então, vai cortar 3 diagonais pra dentro, ó. 1, 2, 3. Até aqui. E aqui, ó. 1, 2, 3. Olha lá, gente. Pronto. Construímos, então, ampliamos aquela figura. Esse polígono aí, de 6 lados. Seria um hexágono, né? Não regular. Tá certo? Legal, né? O que mudou nessa nova figura, gente? Ela ficou... Opa, usei a ferramenta errada. Ela ficou maior. Ou seja, os lados apresentam maior medida. Opa, os lados têm medidas maiores. Tá? Observe agora a B, né? A figura desenhada na malha quadriculada a seguir. Desenho, seguindo as dimensões, ó. Sendo que as dimensões devem ter a metade da medida de cada lado dos quadradinhos da malha da figura acima. Então, agora eu vou querer reduzir. Então, eu tenho essa figura aqui e eu vou querer reduzir. Então, eu tenho aqui, ó, ela tem de base, ela tem 1, 2, 3, 4. Então, vai ter que ter 2. E de altura, ela tem, ó, 1, 2... 3, 4, 5, 6. Então vai ter que
Tem 4 por 6. Vai ter que ter 2 por 3. Então, vamos lá, ó. Vai ter que ter 2. E a altura vai ter que ter 3. 1, 2, 3. Vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3. A altura vai vir até aqui. Então, vou ter que construir assim, ó. Ó. É uma casinha, né, gente? Deixa eu desenhar mais bonitinho. Pera aí. Desenhar aqui com essa ferramenta. Ó. Vai ter que vir até aqui, né? Então, ó. Vamos voltar lá pra gente ver. Ele tem de altura, ó, 1, 2. De lado aqui a parede tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Aqui vai ter que ter 2, tá certo? Então é assim mesmo, ó. Tá lá. Tá a nossa... Esse não ficou bom, peraí. Aí. O que mudou nessa nova figura? A figura ficou menor. Ou seja, seus lados estão menores, tá bom? Atividade 4. Consulte um dicionário e verifique se as palavras parecido, semelhante e igual têm o mesmo significado. Observe as figuras desenhadas em malhas quadriculadas a seguir. Gente, olhando o dicionário, a palavra parecido significa esse que tem uma semelhança. Ele dá até um exemplo, por exemplo, 2 carros parecidos, mas de marcas diferentes. Você concorda que não são iguais? Semelhante é que apresenta características, né, iguais. Então a gente vai ver no dicionário isso. Então o semelhante é uma coisa, no caso como a gente está falando de figuras, figuras semelhantes eles têm mesmas características, tá? Então, por exemplo, são retângulos, tem o mesmo número de altura e base, né, ou proporcional, é isso. Agora, quando as duas figuras ou coisas são iguais, elas são iguais mesmo, igualzinha, tem a mesma dimensão, tudo igual, cor igual, tudo. Igual é igual mesmo, em todas as características. Então, se a gente olhar aqui na letra A, ele fala assim, ó, essas figuras são parecidas ou semelhantes? Iguais elas não são, né? Então, por isso que ele nem pergunta. Então, a gente pode falar que as 3 figuras são parecidas, tá? Por quê? Essas duas, se você olhar, elas têm uma semelhança, que elas têm 8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de altura aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de altura, e de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, elas têm as mesmas... O número de quadradinhos aqui é o mesmo do que aqui. Ele só tem o quê? Cada quadradinho aqui tem maior dimensão. Então aqui, a gente pode dizer que é uma ampliação dessa figura. Mas elas têm o mesmo número de quadradinhos. Tá? Então elas têm uma semelhança. Elas têm as mesmas características. Agora a figura A ela é parecida com essas, mas ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de largura e apenas 3 de altura, né? 3 e um pouquinho, se for falar, não dá. Então assim, ela não tem a mesma aí característica. Então a gente pode escrever se são parecidas ou semelhantes. A gente coloca parecidas. Porque não apresentam as mesmas dimensões e características, tá? Então a gente coloca isso. Agora a letra B. As 3 figuras, qual é o par de figuras semelhantes? Então já ficou claro que é a B e a C. B e C são semelhantes. Ok, gente? Continuando agora, ó, na página 7. Observe no desenho da casa P, que é esse desenho aqui. Cadê o casa P? Esse aqui, ó. Os segmentos destacados AB, que é esse aqui, e AC, que é esse aqui, ó. Tá? No desenho da casa G, que tá aqui, ó. Segmentos destacados A1, B1, que é esse, e A1, C1, que é esse. Determina as razões. Quando ele fala isso, determina a razão, ele quer a divisão, ó, entre A1, B1 e AB,
e A1, C1 e AC. Considere que cada quadradinho da malha, né, que é isso aqui, o quadriculado, tem lado medindo uma unidade de comprimento. Então, o que, que a gente vai fazer, ó? Vamos contar. A1, B1 é aqui. Quantos quadradinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a gente marca aqui, 16 quadradinhos. Dividido por, vamos contar o AB. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividido por 8. Tá vendo? Agora o outro lado. A1, B1. Então, vamos dividir esse aqui primeiro, tá? Então, olha só. Aqui vai dar 2. O que, que significa esse 2? Ó, significa que essa casa maior tem o dobro das dimensões dessa casa, tá? Se você reparar bem, são figuras semelhantes, tá? Olha só, elas não têm uma... Elas têm o mesmo formato, a mesma proporção, tá? Só que os tamanhos são diferentes. Agora aqui na outra, eu acredito que aqui, gente, tem um erro porque seria a mesma conta. Então aqui eles queriam, vou até apagar. Na realidade eles queriam que a gente fizesse aqui, nessa outra, A1C1 dividido por AC. E não de novo a mesma conta, né? Então vamos lá, A1C1 vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Vocês vão ver que a outra casinha vai ser 7, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Porque usou a mesma proporção. Como essa casinha aqui tem a metade das dimensões dessa, por isso que eu já falei que era 7. Então aqui vai dar 2 também. Então é isso. Ó, sabendo que a razão entre as medidas dos dois lados correspondentes é chamada de razão de semelhança ou constante de proporcionalidade entre as medidas lineares, responda observando os desenhos da questão anterior. Então, lá, letra C. As figuras da casa P e da casa C são semelhantes? Sim, são semelhantes. Elas têm aí o mesmo formato, gente. Em caso afirmativo, qual a razão de semelhança entre as figuras da casa P e da casa 2? Essa razão de semelhança que ele pede é esse número aqui, ó. Então a gente pode escrever assim, a casa P é 2 vezes menor que a casa G. Ou você pode até ter escrito assim. Aqui eu expliquei, né? Eu só podia ter escrevido. A razão de semelhança é 2, tá? Ou você poderia ter escrito assim, ó. Casa G dividido por casa P é igual a 2, tá? Assim também. Atividade 5. Observe a figura a seguir. Então, se a gente observar, a gente tem que fazer uma análise. É um retângulo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 de largura, ou altura, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de base. Então, ele tem altura 1, 2, 3, 4, 5, 6 e base 8, tá? Então, ó, das figuras reduzidas a seguir, a semelhante à figura acima é. Então, lembra, para ser semelhante, tem que seguir proporção, tá? Tem que ter ou tem que ter as mesmas medidas de altura e base, ou ter uma proporção, dividir por 2, dividir por 4, por 3, sei lá. Vamos ver aqui então, ó. Essa figura 1, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de altura. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, se você comparar, ela não tem uma semelhança, tá? Se a gente invertesse essa figura, se ela ficasse assim, e comparasse esse tamanho com esse, né? Aqui tem 8 e aqui tem 6, e agora aqui tem
6 e aqui tem 5, então não vejo semelhança, não tem nenhuma proporcionalidade, tá? Porque se a gente comparar, ó, a altura desse aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5. E aqui a base tem 6, tá? Então aí não há uma proporcionalidade, tá? Para você verificar isso e ter certeza, é como se você pegasse aí uma conta, que eu vou puxar uma calculadora aqui. E você dividisse aí, ó, 6 por 5, 6, que é a medida desse aqui, por 5. Ó, 1,2. E vamos dividir 8 por 6. Se der 1,2, ela é semelhante. 8 dividido por 6. Ah lá, não deu. Deu 1,333. Então, como eu falei, elas não são semelhantes. Tá? Então, essa aqui não. Vou fazer um X. Posso fazer um X? Deixa eu fazer aqui, então. Ó. Essa não. Vamos ver a próxima? Ó, essa aqui tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é um quadrado. Como é que um quadrado vai ser semelhante ao retângulo? Não vai, tá? É o que eu falei. Se você dividir aí, ó. Deixa eu puxar a calculadora aqui. Ó. Se você dividir 4 por 6, deu 0,666. E 8 por 4 vai dar 2. Então não tem semelhança, não é igual, tá? Então aqui também não. Vamos ver a outra? 1, 2, 3. E aqui 1, 2, 3, 4. Gente, essa sim, né? Essa sim. Porque olha lá, ó. Essa aqui tem 3 de altura e base 4. Você vai ver que vai dar 2, ó. Quando eu dividir, ó. Ó. 6 dividido por 3, 2. Então a altura tem proporção 2. E a base? 8 dividido por 4, 2 também. Então os dois têm proporção 2. Então essa é. E essa aqui, ó. 1, 2, 3. Peraí. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. É um quadrado. Também não vai ser, né? A gente já viu que quadrado não vai ser semelhante a retângulo. Então a única correta aí é a letra C, que é a figura 3. Tá? É a única semelhante. Atividade 6. Ao escolher lajotas para o piso de sua varanda, Lúcia falou ao vendedor que precisava de lajotas que tivessem os 4 lados com a mesma medida. Correto? Gente, então lá, eu quero lajota com os 4 lados de mesma medida. A gente conhece os quadriláteros, né? 4 lados aqui, ó. Vem aí, vou puxar aqui para vocês, ó. 4 lados. Quadriláteros. Os quadriláteros é uma família de polígonos. Eles são compreendidos entre essas figuras aqui. Aqui só falta uma. São 5. Aqui está faltando o paralelogramo. Então é o losango, retângulo, quadrado e trapézio. As únicas figuras que têm medidas iguais entre os quadriláteros são o quadrado e o losango. O losango e o quadrado têm seus lados iguais. Tá? Então por isso que é a resposta, né, é a letra A. Losango ou quadrado. Certo? Atividade agora na página 9. A gente começa outra sequência. Sequência 2, onde envolve a habilidade de resolver problemas que envolvem informações apresentadas em tabelas e ou gráficos. 1. Observe a taxa de desemprego no Brasil por trimestre entre 2018 e 2020. Então vamos observar, ó, 2018 estava lá em cima, perto aí de uns quase 13%. Aí depois deu uma queda ali, mais próxima a 12%. Depois desceu um pouquinho mais, praticamente 12%. Desceu mais aí um pouco, né? Vamos pôr 11% aí. Aí 2019 já subiu um pouco, voltou ao patamar mais ou menos, ó, de 2018 lá inicial, um pouquinho menos só. Depois caiu um pouco, caiu de novo, depois caiu bem aqui, ó. Foi uma boa queda, que aqui foi o menor desemprego, desde que começou aqui. Mas depois voltou a subir um pouco de novo. Voltou a esse patamar aqui, tá? Mais ou menos.
Então, o que é que aconteceu nos trimestres do ano de 2018? Então, por trimestre, vamos lá. A gente sabe que trimestres são 3 meses, tá? Vou colocar aqui na frente, ó. 3 meses. Então, o ano tem 12 meses. Dividido por 3, eu vou ter 4 trimestres. Tá? 4 trimestres. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4. Esses são os 4 trimestres de 2018. Então, o que aconteceu nos trimestres de 2018? Houve uma queda, se você observar, ó. Começou aqui e foi caindo. Então, vamos escrever isso. Houve queda no desemprego. Agora, a partir do primeiro trimestre de 2019, a taxa de desemprego diminuiu ou aumentou até o último trimestre do mesmo ano? Então, vamos lá. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, se você perceber, ela aumentou e depois começou a diminuir. Tá? Então, você vai escrever isso. Aumentou no primeiro trimestre e depois começou a cair nos trimestres seguintes de 2019, tá? Letra C. Qual trimestre e qual ano possui a maior taxa de desemprego no Brasil segundo o gráfico? Então, se você olhar aqui, você vai perceber, tá? Que a maior taxa, vamos se a gente fosse passar uma linha reta aqui, ó. Tentar passar, né, gente? Deixa eu passar uma linha reta aqui, peraí. Ó. Qual que você acha que é o maior? Agora ficou claro que é o primeiro trimestre de 2018? Tá vendo? Então a gente vai escrever aqui, ó. O primeiro trimestre de 2018 tem a maior taxa. Já tá dentro da pergunta, a gente já respondeu, tá certo? Número 2. Agora observe o gráfico que traz os dados segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, sobre o desemprego na América Latina. Então você vai olhar aqui, vai ter vários países da América Latina aqui, ó, América Latina e Caribe como um todo, tá? E aqui são os anos, as cores, ó, 2018 rosa, 2019 amarelo, 2020 azul. Então se você reparar, 2018 e 2019 manteve igual, 2020 caiu um pouco. Brasil é a mesma coisa, ó. Mesma coisa não, né? 2018 foi maior, 2019 caiu um pouco, 2020 caiu mais. Na Argentina foi o contrário. Ele estava menor em 2018, foi aumentando. Olha lá. Na Colômbia, mais ou menos estável. Deu uma pequena subida, mas não foi tanta diferença. Na Venezuela, olha lá. Na Venezuela, você tem aí um valor mais baixo em 2018, depois sobe em 2019 e cai um pouco em 2020. No Chile, a gente tem aí um aumento gradual. No México, mais ou menos manteve-se igual. No Peru, também, ó, mais ou menos igual. Certo? Então, olha só. Agora, gente, a gente vai ver aqui qual país que lidera esse ranking. A gente for ver com a maior taxa de desemprego, gente, é o Brasil. Felizmente, né? Agora na B, qual país com o menor índice de desemprego apontado? No caso é o Peru, né? Que tem aí 2,8, 2,9. Qual a média aritmética da taxa de desemprego no Brasil? Média, para a gente fazer uma média, a gente vai ter que somar os valores 12,5 mais 12,2 mais 11,7 e dividir por 3, porque aqui eu tenho 3 informações, tá? Então a gente faz isso e divide por 3. Então, vamos lá. Vou puxar aqui, ó.
12,5 mais 12,2 mais 11,7. 36,4 dividido por 3. 12,13, tá? A gente pode colocar. Como todos estão com uma casa decimal só, a gente coloca só uma casa decimal, melhor. Então lá, 12,1. Letra D. Qual país tiver aumento na taxa de desemprego nos 3 anos seguidos? Aumento nos 3 anos seguidos foi Argentina e Chile, tá? Se você reparar, Argentina e Chile. Certo? Ó, vou voltar aqui, ó. O único que subiu foi a Argentina e depois o Chile. Aqui teve queda, aqui subiu e caiu, aqui subiu e caiu, aqui subiu e manteve, tá? E aqui caiu. Ali não é país, ali é todo o continente. 3. Em sua 23ª edição, os Jogos Olímpicos de Inverno 2018 foram realizados na Coreia do Sul, no primeiro semestre do ano 2018. Foram 92 países participando e um total de 15 modalidades esportivas nesta edição. Observe o quadro a seguir contendo os rankings dos 10 países que tiveram a melhor classificação. Então aqui tá falando aí de jogos de inverno, né, gente? Jogos de inverno. Olha lá. Então, ó, Noruega ficou em primeiro, Alemanha, depois Canadá em terceiro e assim por diante. Ele quer saber, letra A, encontre o total de medalhas de ouro, prata e bronze conquistado pelos países que estão no quadro e preencha os dados abaixo. Quer saber o total de medalhas de ouro. Ele quer que some tudo isso aqui. Vamos somar? Então, olha lá. 14 vezes 2, 28. Mais 11. Mais 9. Mais 8. Mais 7. Aí 5, apareceram uns 4, 5. Então é mais 20, né? Então 83 medalhas de ouro. A gente vai escrever aqui, ó. Medalhas de prata. 14 mais 18, né? 10 com 8, 18. Mais 8. O 6 apareceu 3 vezes, então a gente vai colocar 18 de novo. O 7 uma vez só. O 4 uma vez só. E o 3 uma vez só. 72. E bronze. Eu tenho um 11. Eu tenho 10 com 7 lá em cima vai dar 17. Aí o 6 apareceu 1, 2, 3, 4. 6 vezes 4, 24. Tem alguma coisa errada, né? Vou somar de novo. 11 mais 17 mais 24, que é o número de 6, né? São 4, 6. Depois uma. O número 1 aparece uma vez. O 5 e o 4. 62. Olha lá. Tá vendo? Então esse é o número de medalhas aí. Qual a diferença entre as medalhas de ouro, prata e bronze, considerando apenas o primeiro e o 10º colocado nesta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno? Então ele quer saber a diferença entre o primeiro e o 10º. A diferença vai ser 39 menos 14. Então olha lá. Vamos ver se tem espaço aqui. Vamos ver então, ó. Noruega e Áustria, né? Tem onde responder. Total de medalhas de ouro da Noruega, 14. Total de medalhas de prata, 14 e bronze foram 11. Já a Áustria teve aí 5, 3, 6, né? 5, 3, 6. Então a diferença, ó. 14 menos 5 vai dar 9. 14 menos 3 vai dar 11. E 11 menos 6 vai dar 5. Então essa foi a diferença. Noruega ganhou 9 medalhas de ouro a mais, 11 medalhas de prata a mais e 5 medalhas de bronze a mais. Agora, na C, organiza o total de medalhas conquistadas em um gráfico de colunas.
Ele quer o total de medalhas conquistadas, tá? Em um gráfico de colunas. Então vamos lá. Para fazer isso, vamos precisar de 10 espaços, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 colunas. Então aqui, se a gente for organizar, foram de 14 a 39 medalhas. A gente pode pôr aí de 5 em 5. Vamos ver se dá? Então olha só. Vamos ver se vai 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Dá certo. Então, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40. Aqui embaixo, o que a gente vai fazer? A gente vai pôr os nomes dos países. Então, Noruega, Alemanha, Canadá. Vamos escrever os 3 primeiros? Então, aqui, a gente vai tentar escrever assim na horizontal, na vertical, tá? Vou escrever com uma caneta mais fina. Ó, Noruega, Alemanha, Canadá, depois Estados Unidos, né? Vamos pôr EUA, sigla, né? Melhor. Depois, Holanda, Suécia, Coreia do Sul. Ó, vamos lá. Holanda, Suécia, Coreia do Sul, põe o S, né? Suíça, França e Áustria. Põe um ponto. Suíça, França e Áustria. Certo? Então, olha só. Agora, a gente vai fazer as barrinhas. Então, a Noruega vai até o 39. A Alemanha até o 31 e o Canadá 29. Então, a gente vai fazer assim, vai ser retângulos, ó, porque é grafo de colunas. Então, vamos lá. Noruega vai até aqui. Não, peraí que eu tenho que mudar a cor. Vamos colocar uma cor azul, sei lá. Ó. Então, a gente faz aqui, ó. Ó. Noruega. Tá? Aí depois, Alemanha 31. Então, a gente vai vir até aqui, mais ou menos, ó. Opa. Vocês peguem uma régua para fazer, tá? Depois, Canadá vai até o 29. Então a gente sobe até aqui mais ou menos. E desce. Gente, eles têm que ter a mesma largura mais ou menos, tá? Para não ficar tão diferente assim. Ó. E agora Estados Unidos 23, Holanda 20. Tem que ficar olhando, gente. Tem jeito não. Então a gente vai por aqui, Estados Unidos é mais ou menos aqui. Tô fazendo esse formato, não sei porquê. Tá vendo? Holanda 20, então a Holanda vai bater aqui, ó. Aí depois. Tá caindo mesmo, tá certo. Suécia 14, Coreia do Sul 17. Vai subir um pouco agora. Suécia 14, Coreia do Sul 17. Então vamos lá, 14 e 17. 14, que vai um pouquinho abaixo do 15. É que quem ganha mais medalha de ouro fica na frente. Aqui é 17, então vai um pouquinho aqui. Medalha de ouro conta mais. Aí. Depois, Suíça e França 15 e Áustria 14.
Suíça e França 15, que dá bem aqui, ó. Ó. Fazer igual o gráfico deles. E Áustria 14, um pouquinho abaixo. Tá? Tá aí então. Gente, esse aí é o gráfico que ele pediu pra gente fazer, um gráfico de colunas, tá? Você pode, é claro, vir aqui pintar as colunas, que é o mais ideal. As colunas estarem pintadas. Ó. Tá vendo? Pronto. Construímos. Agora o outro, ó. Leia o texto a seguir para resolver as questões. Nos últimos meses, o mundo vem discutindo sobre a crise do Covid-19, um vírus que matou mais de 300 mil pessoas no planeta até a data de 21 de maio de 2020. O Ministério da Saúde atualiza os dados referentes ao Brasil diariamente. Segundo o Ministério, já são 291.579 casos confirmados, sendo que 116.683 pessoas estão recuperadas. Hoje a gente sabe que é muito maior esse número. Os números apontam também a quantidade de pessoas que perderam a vida no país e até essa data totalizavam 18.859 óbitos, com uma taxa de letalidade de 6,5%. Tá? Então foi até dia 21 de maio essa informação aí, de 2020. Observe o quadro e responda as questões. Aí tem o quadro aqui mostrando o total de óbitos, de casos, óbitos, incidências por 100 mil habitantes e mortalidade por 100 mil habitantes. No Brasil como um todo e depois por região. Centro-Oeste, Sudeste, Norte, Sul, Nordeste. Então repare que as regiões com mais mortalidade é o Norte. Depois vem o Sudeste. Tá? E em terceiro vem o Nordeste. Qual a região com o maior número de casos registrados? O maior número de casos, gente, ó, vem a Sudeste, que também é a região com mais pessoas, tá? Então é por isso, né? Sudeste. B. Qual a região com o menor número de casos registrados? Com o menor número de casos registrados é a região Centro-Oeste. Olha lá. 8.886. O que explica a região norte ter menos casos de Covid e ter a taxa de mortalidade maior que a região sudeste? Ó, norte, apesar dela, ela tem muito menos pessoas, né? Por isso, né? Se você comparar ali o óbito com o número de pessoas, até que foi meio grande. Então, se você ver aqui, ó, 55 mil pessoas, mais ou menos metade, né, do que tem aqui. E teve 1/3 do óbito daqui, tá? Então aí se explica aí. Então vamos colocar aqui, ó, o número de óbitos em relação ao número de casos ou habitantes. Vamos colocar isso porque ele tem menos habitantes, né? Então vou colocar o número de óbitos em relação ao número de habitantes. Tem muito menos habitantes na região norte do que na região sudeste, tá? D. Organize e escreva as regiões por ordem em número de casos, do maior para o menor. Então, olha só. Quem teve mais? Foi norte. Então, vamos lá, norte. Depois, sudeste. Depois, nordeste. Depois, sul. Ele quer por número de casos. Ah, número de casos. Também, número de casos foi. Tá errado, então. Não é por taxa, né? Então, é sudeste. Opa, peraí, gente. Eu apaguei a tela em cima sem querer.
Ó, Sudeste, que teve mais casos, né? Depois veio Nordeste. Depois veio Norte, Sul e, por último, Centro-Oeste. Certo? 1, 2, 3, 4, 5 regiões do Brasil, tá certo. Atividade 5. Analise o gráfico abaixo e responda as questões. Casos novos de Covid-19 por semana. Epidemiológica de notificação. Então, olha só o que aconteceu. Eles foram aumentando. Aí chegou aqui na 21ª semana, deu uma boa queda. Mas eles foram subindo, tá? Semana por semana aí. Em qual semana houve o maior número de casos notificados? Na 20ª, né, gente? Então põe assim, ó. Vamos até arrumar aqui a palavra direito. Aí. Na semana seguinte, houve aumento ou diminuição dos casos? Uma diminuição, né? Porque é na 21ª diminuição. Então, houve uma diminuição. O que pode explicar esse acontecimento? Gente, eu não sei o que pode explicar, hein? Vamos ver agora aqui. Será que tem alguma... O que tem a ver aqui com a questão matemática, essa explicação? Vamos ver. Foi a notificações, né? Isso aqui de casos novos. Houve uma queda. O que pode explicar pode ser que as pessoas, né, começaram a ter mais cuidado, né? Respeitar mais o isolamento. Alguma coisa assim. Pode ter havido maior cuidado da população. Para não contaminar, né? Tá? Sequência 3. Habilidade H5, resolver problemas que envolvem ideias básicas de probabilidade. Então vamos lá. Em uma urna, há 5 bolinhas numeradas. Bolinha 1, bolinha 2, bolinha 3, bolinha 4 e bolinha 5. Tá aqui. Retirando-se uma bolinha da urna, qual a probabilidade da bolinha 2 ser retirada? Então, gente, eu tenho uma bolinha 2. E quantas eu tenho no total? 1, 2, 3, 4, 5. Para tirar B2, eu tenho a chance 1 em 5. Tá? Ou seja, eu tenho 0,2 ou 20% de chance de tirar a bolinha 2. Número 2. Uma moeda lançada 2 vezes. Qual a probabilidade que não ocorra cara em nenhum dos lançamentos? Então lá, no primeiro lançamento, eu tive a probabilidade de tirar que não ocorrer cara, ou seja, tirar coroa, né? Coroa. Tive a chance de tirar, então, 1 em 2, porque eu tenho a cara e a coroa. Ou seja, eu tive 50% de chance. Agora, no segundo lançamento. Vou tirar a coroa de novo. Eu tenho 1 em 2, ou seja, 50%. Tá? 50% de cada um. Agora, como que eu coloco isso? Então, vocês podem colocar assim, ó. Vou até apagar esse aqui. A gente colocou assim, foram 2 lançamentos, tá? No primeiro lançamento aqui, ó, cara, vamos pôr K e co. Eu quero tirar co aqui. Não é? Então eu tenho aqui, ó, vamos lá. Deixa eu apagar aqui para organizar melhor. Eu tenho, então, 50% de chance de tirar aqui e
e 50% de chance de tirar aqui. A gente já tinha calculado? A gente multiplica então. 50% vezes 50%. Que vai dar quanto? Se eu transformar assim na forma de porcentagem, fica esquisito para multiplicar. Então a gente vai multiplicar assim, ó. Eu tenho uma em duas chances na primeira, tirar coroa, né? E uma em duas chances na segunda, de tirar coroa também. Isso vai dar 2 vezes 2, 4. Ou seja, vai dar 1/4 de chance. Ou seja, 25% de chance de não tirar Karen nos lançamentos. Ou seja, tirar coroa nos dois lançamentos. Tá? 25% de chance. Era só multiplicar as duas porcentagens que eu tinha calculado anteriormente. Ó. 50% vezes 50%, olha lá, 25, tá? 0,25. Não posso apertar de novo igual, senão calcula de novo. 0,25 é 25%. 3. Uma urna contém 10 bolas verdes, 8 vermelhas, 4 amarelas e 5 brancas, todas do mesmo tamanho. Qual a probabilidade da bola escolhida ser? Gente, para a gente calcular, a gente precisa saber o total de bolas, tá? Então, são 10 com 8, 18. 18 mais 4 vai dar 18. 19, 21, 22. Com 5, 27. Tenho um total de 27 bolas. Tá? Então, verde. Qual a probabilidade de escolher verde? Quantas verdes eu tenho? Eu tenho 10. 10 bolas no total de 27. Então, a probabilidade vai ser isso. 10 e 27. Ou seja, vai dar quanto isso aí? 10 dividido por 27. Quer ver? Vai dar mais ou menos 0,37, que é 37% de chance de tirar uma bola verde. Vermelho. Eu tenho 8 bolas vermelhas no total de 27. Eu vou até somar na calculadora essas, ó, 10 mais 8 mais 4 mais 5. 27 mesmo. 8 dividido por 27 dá 0, aproximadamente 0,3, tá? 0,30, ou seja, 30% de chance de tirar a bola vermelha. Para tirar amarela, eu tenho 4 bolas amarelas de 27. Então, eu tenho 4 dividido por 27, que é aproximadamente 0,15. Olha o símbolo da aproximação assim, tá? Sempre. Então, vamos por aqui 15%. E tirar branca, eu tenho 5 de 27. Então, vai ser 5 dividido por 27, que dá aproximadamente... Aqui a gente vai aproximar para quantos por cento, hein? Como a gente sabe disso? É só somar, ó, 37 mais 30 mais 15. Menos 100, ó, sobra 18. Então, a gente pode aproximar para 18 mesmo. Aproximadamente 0,18, que vai dar 18%. Tá? Pode ver que dá, ó, 5 dividido por 27. Ó, 0,18. A gente aproxima para 18 mesmo. Tá? A soma das porcentagens sempre tem que dar 100, porque é o total de bolas. Tá? Então, a bola que eu tenho mais chance de tirar aí é a verde, 37%. Depois a vermelha e assim por diante. Agora na 4. Jogando 2 dados idênticos, qual a probabilidade de ocorrer? A soma 6. 2 dados idênticos. Vamos pensar aqui. Os dados, ele tem um número 6 cada um, você concorda? Mas eu não adianta, eu tenho que somar 6. Se eu cair 6 e 6 vai dar 12. Então, vamos pensar assim, ó, pode cair 4 e 2, 2 e 4. Concorda? É diferente, né? Porque são dados diferentes. Então, vamos colocar aqui as somas, ó. 2 mais 4, 4 mais 2, 3 mais 3. 3 e mais 3 de novo, não. Porque 3 e 3 é a mesma coisa. O que mais que dá 6, gente? Pensa aí. 1 mais 5 e 5 mais 1. 4 mais 2 já foi. Então, os números dos dados são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, pensa aí, ó. 1 mais 5 ou 5 mais 1.
já está aqui. 4 mais 2 ou 2 mais 4, já está aqui. 3 mais 3, já está aqui. Não adianta fazer 3 mais 3 de novo. Pensando assim, professor, eu posso tirar 3 num dado e 3 no outro. Ou 3 no outro, 3 no outro. Não vai fazer diferença. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, tá? Gente, para a gente poder calcular a probabilidade aqui, a gente precisa saber que num dado, em 2 dados, jogando 2 dados, ó, vou grifar aqui, ó, jogando 2 dados, a gente obtém 6 vezes 6 combinações, ou seja, 36. Tá? Então, a probabilidade são 36. Então, a gente vai dividir aqui, ó, 5 possibilidades por 36, tá? Então, aqui vai ser 5 por 36. Sempre que envolver 2 dados, tá? Você vai colocar, vai dividir por 36. Então, aqui vai dar mais ou menos, gente. Se você dividir, ó, quer ver? Deixa eu puxar a calculadora, ó. 5 dividido por 36. Tá vendo? Dá uns 13,8. Eu diria que dá 14% aproximadamente. Tá? Agora vamos fazer outra. A soma der 11. Então a gente tem que fazer as combinações de novo aqui, ó. Para dar 11. Vamos fazer de outra cor. Para dar 11 vai ser 5 mais 6 ou 6 mais 5. Não tem outra possibilidade. Tá? Então aqui vai ser 2 em 36. Tá? Que aí vai ser 2 dividido por 36, 0,0. Se a gente pode até aproximar para 5, meia, né? Vamos fazer vezes 100 para passar para a porcentagem. Ah, dá 5,6%, vamos colocar. Tá? A soma dar 13. Gente, para dar 13, não tem jeito, né? O máximo aí que dá é 12, né? 13 não dá. Não tem o 7 no dado. Então seria 0 de 36. 0%. Não tem como dar 13. Pensa. A soma dá 2. Para a soma dar 2 vai ser 1 mais 1. Tá? 1 mais 1 é 2. Então eu tenho uma chance em 36. Isso aqui vai dar quantos por cento? Ó? 1 dividido por 36. Vai dar 0,0. Vamos por 3, vai. Vamos dar 3% de chance, então. Aproximadamente. E a soma dar 1? Gente, não tem como a soma dar 1. Porque não tem o 0 no dado. Então aqui é 0 também de 36. 0%. Não tem como a soma dar 1. Correto? Atividade 5. Num grupo de 80 alunos, 50 jogam futebol, 40 jogam vôlei e 20 jogam futebol e vôlei. Então já presta atenção. Se são 80 alunos, você concorda que já somando aqui o que joga futebol e vôlei já passou de 80, deu 90. E 20 jogam futebol e vôlei. Escolhendo ao acaso um desses alunos, qual a probabilidade de ele jogar vôlei e futebol? Então vamos pensar assim. Eu tenho aí total de 80 alunos. Tá? E olha só. 20 jogam futebol e vôlei. Quer dizer, um dos dois. 40 jogam futebol e 30 jogam vôlei. Então, gente, a melhor maneira da gente resolver esse problema, na minha opinião, é a gente organizando esse problema em 2 diagramas. Olha só como vai ficar. Prestem atenção. Isso aqui chama diagrama de Venn, tá? Deixa eu até fazer assim ele mais... Tá? 2 diagramas. Então, vou organizar aqui, tá? Vamos lá. Eles falam que 20... Olha aqui. 20 jogam futebol e vôlei. Então, vamos lá.
desse lado aqui são os que jogam futebol. Ó, presta atenção. E aqui são os que jogam vôlei. O meio aqui, o cruzamento aqui dos dois círculos, é os que jogam as duas coisas. Então a gente vai colocar aqui o número 20. Eles afirmam que dos alunos, 50 jogam futebol. Mas nesse meio aqui tem uns alunos que jogam vôlei também. Então a gente vai descontar 50 menos 20. Então vai dar 30. Os que jogam só futebol são 30. Mas o total que joga futebol, ó, são 50. 30 mais 20, 50. 40 eles dizem que jogam vôlei. Mas tem os meio aqui, os que jogam também futebol. Então só vôlei são 20. Aí você concorda que 20 mais 20 são 40? Então 40 jogam vôlei. Então soma todo. Ó, 30 mais 20, 50. Mais 20, 70. Existem 10 alunos que não jogam nem futebol, então eles vão ficar aqui para fora. Ó. 10 não jogam futebol ou vôlei. Eles não jogam nem futebol nem vôlei, tá? Pronto, agora a gente tem as informações corretas para a gente resolver esse problema, tá? Então, olha só. Ele quer saber a probabilidade de jogar vôlei ou futebol. Ou pode ser, então, qualquer coisa. Então, eu posso escolher aqui os 70 alunos. Porque se eu escolho daqui, ele vai jogar futebol, vai bater. Se eu escolho daqui, ele joga um dos dois, vai dar certo. Se eu escolho daqui, ele joga vôlei. Então, eu tenho 70 alunos no total de 80. Então, para calcular probabilidade é sempre uma porcentagem. Então, a gente divide 70 por 80, que dá 0,875 ou 87,5%, tá? Agora aqui, jogar somente futebol. Somente futebol tem 30 alunos, no total de 80, que vai dar aqui, ó, 30 dividido por 80. Que vai dar 0,375, que vai dar 37,5%. É só fazer vezes 100 que passa a porcentagem. Ó. Na C, não praticar nenhum desses esportes. Não praticar, eu tenho 10 alunos no total de 80, tá? Ou seja, eu tenho 1/8, ou 10 dividido por 80, dá na mesma. Que dá 0,125, que dá 12,5%. Correto? Pessoal, é isso aí, tá? Nossas atividades do Aprender Sempre do 9º ano, volume 2, chegaram ao fim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido cada um dos problemas, tá? Não esqueçam, se inscrevam no canal para dar uma força ao professor Cássio. Deixem um like, comentários, tá certo? Até mais, galera. Valeu!